Philippians 4:4. Filipenses 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Happy Sabbath. Feliz sábado. Good morning and Happy Sabbath Church. Here are today's announcements. Bom dia e feliz sábado, igreja. Aqui estão os anúncios de hoje. Sunset today will be at 8:44 p.m. and next Friday, May 28, will be at 8:49 p.m. O pôr do sol de hoje será às 8h44 da tarde. E no próximo sábado, dia 28, será às 8h49 da noite. Today, from 2 to 4 p.m., Pastor Evaldo will be at the church building. You are welcome to pass by to drop off your titles and offerings or food donations for the Dorcas department. Hoje, das 2 às 4, o pastor Evaldo estará na igreja. Você está convidado para deixar o seu dízimo, oferta ou até comida para o departamento das Dorcas. Next Sunday, May the 30th, we will be having the church boarding meeting at 6 p.m. If you are on the board, we hope to see you there. No próximo domingo, dia 30, teremos nossa comissão da igreja, às 6 da tarde. Se você faz parte da comissão, esperamos te ver lá. As a reminder, here are the times for our weekly church meetings. Para lembrar, aqui estão as nossas reuniões semanais. On Sabbath morning, Sabbath school for the kids starts at 9 a.m. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina para as crianças começa às 9 da manhã. And the adult Sabbath school starts at 10 a.m. on Zoom, E a escola sabatina para os adultos começa às 10 da manhã no Zoom, with classes for the youth and classes in English and Portuguese. com salas para jovens, salas para pessoas que falam inglês e português. Our prayer meetings continue on Wednesday at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us. Nosso culto de oração continua às quartas-feiras às 7 da noite, no Zoom. Venha orar conosco. And our Friday night Vesper continue on Zoom every week at 7 p.m. with meetings for the adults in English and for the youth. As nossas vésperas de sexta-feira continuam no Zoom todas as semanas às 7 da tarde, com encontros para adultos em inglês e para os jovens. Have a great Sabbath, everyone. Tenha um maravilhoso sábado. Olá, bom dia. Este é o momento dos dízimos e das ofertas. E as ofertas de hoje destinam-se à Conferência Advance. Durante os primeiros dias do movimento adventista do sétimo dia, as igrejas eram poucas. Em Battle Creek, Michigan, eles precisavam construir uma igreja maior para abrigar o rápido crescimento. Battle Creek tornou-se o centro da igreja adventista do sétimo dia. Eles precisavam de um local grande o suficiente para realizar as reuniões do acampamento e as sessões da Associação Geral. O irmão James White, um dos fundadores da igreja, pensou em um plano. Ele sugeriu: se a cada mês, cada membro doasse 10 centavos, em um ano poderíamos arrecadar dinheiro suficiente para construir uma nova estrutura da igreja. Naquela época, o preço médio de uma casa era em torno de $2.000. Os membros adotaram o projeto. Em 20 de abril de 1879, eles dedicaram a nova igreja, sem dívidas. O tabernáculo dos 10 centavos, assim ficou conhecido, tornou-se a quarta estrutura da igreja da denominação adventista do sétimo dia. Este edifício pode acomodar cerca de 4.000 pessoas. A captação de recursos era simples: doar 10 centavos por mês. 10 centavos seria o equivalente a $2,25, 25 centavos hoje, mesmo na taxa de câmbio. Isso não é muito dinheiro. A ampla participação trouxe sucesso. Quando os membros tomaram isso como seu projeto de avanço da associação, o Senhor abençoou. Que projeto para o avanço da associação precisa de seu apoio hoje? Quando o povo de Deus se une, como aconteceu com o tabernáculo dos 10 centavos, Deus moveu corações para realizar a sua vontade através de seus filhos. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, versículo 27. Oremos. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, queremos neste momento agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado até aqui, até este momento. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, obrigado pela igreja
E neste momento pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada doador, as ofertas, os dízimos, e que o Senhor continue presente em nossas vidas, e pedimos o perdão pelos nossos pecados. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Tenham todos um feliz sábado. Good morning, boys and girls. Nice to see you again. Well, sort of. Virtually, anyhow. Miss you guys. So I decided to don my Heart Lake Flame today. Remember this? Okay, so it's getting warm, so hence the Heart Lake Flame. Today I want to share a little story with you. And, you know, we completed an illustration, etc. So here we are. This is my paper, and I think this paper, can you see that? Yeah, hopefully. This paper represents your life. You know, it's busy, a lot of pictures, a lot of things happening on it. It's a busy paper, just like your life. Lots of stuff. So there is school, and then there is there are chores at home, and all kind of stuff. Your life are busy. You know, some folks kind of say that it isn't, but I know it is. It's busy. All right. Now there are three texts that I wanna share with you. The first one is taken from the book of Isaiah, chapter 53 and verse 6. Then Isaiah chapter 53 and verse 6, the Bible says, "All we like sheep have gone astray." So here's our life. We've gone astray. Things are falling apart sometime in our life, just like that, right? We have turned everyone to his own way. Wow. So there it is. That's your life. And it just goes apart and apart. My goodness. And then, though, it also says, in the book of, the second text I want to share with you is found in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 13 and verse 23. Jeremiah 13:23, it says, and it asks the question, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spot? Clearly, they can't do that, right? So, and it says, those of us who attempt to do good just don't do a good job of it. So our lives get torn even further, right? So we end up with pretty torn life, all kind of bits and pieces and all that kind of stuff. So how are we going to do it? How are we going to get this worked out? It's difficult. It's difficult. So obviously we need help. If we're going to get this done, we need help. We need help. And the last text I want to share with you is found, you know, with all of this, you know, all of these bits and pieces. How are we going to make it out? It's difficult. Now here's the third text. The third text is the book of John, John chapter 1 and verse 12. And it says, but as many as receive him, to them gave he power to become children of God. Or to them gave he the right to become children of God. Okay, so let's start at the beginning. Our lives are all torn up. It's a mess, right? There you go. It's bad. How do we fix that? How do we put all these torn pieces back together? The answer is to as many as receive him, and that him is Jesus. So when we receive Jesus, look at that. Things start to get better. And it says, to them he gave the right or the power. So now he gives us power. Wow, we're getting better. And then finally he says, so we can become the children of God. Look at that. So that which was torn and shattered, it's okay again. It's made whole. It's beautiful stuff. We're all up to speed again. Look at that. And so, boys and girls, whatever might be your mistakes, and you know, if you haven't made any yet, you probably will before long. Once we come to Jesus, he can turn things around and make us whole again. All right? You take care. God bless you. And I hope to see you all soon.
there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can't see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. It seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. But when I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. Oh, I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. Amen. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo.
Olá, bom dia, feliz sábado, que bom ter você aqui conosco mais uma vez, mais um sábado. Pois é, a internet ela nos dá esse privilégio de levar uma mensagem de onde você estiver e espalhar por todo mundo. Olha que plano poderoso que existe, que é esse que é da internet. E nós, como cristãos e pregadores da palavra de Deus, podemos usar essa ferramenta incrível para poder espalhar a mensagem de Deus de salvação. Quantas pessoas, você já parou para pensar, quantas pessoas ao redor do mundo já conheceu a palavra de Deus através da internet? Eu já dei vários estudos bíblicos através da internet. Aliás, hoje praticamente todos os estudos bíblicos que eu dou é através da internet, por conta de toda a situação que nós estamos vivendo. Então, se nós desenvolvermos aqui esse potencial da internet dentro de nós para levar essa mensagem com outras pessoas, certamente essa ferramenta vai ser de grande utilidade na sua vida e eu tenho certeza absoluta que Deus não vai te frustrar. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através dos vídeos que você compartilhou, das músicas e tudo mais, e você pode fazer isso com qualquer vídeo que tiver à tua disposição, enviar os vídeos, compartilhar lá nas suas redes de transmissões, através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, enfim, é um mecanismo poderoso e potente para salvar pessoas, e você pode usar esse mecanismo para pregar o Evangelho. E eu gostaria hoje, do meu tema é justamente sobre isso, eu quero falar sobre a pregação do Evangelho. Mas antes de começar a falar sobre a pregação do Evangelho, o meu primo essa semana me fez um questionamento, aliás, semana passada, meu primo Marcos, e ele me fez uma pergunta. Márcio, ele se batizou faz algum tempo e ele tem algumas dúvidas, e essa era uma das dúvidas dele. Qual a diferença que existe entre talento e dom? Muitas pessoas confundem talento e dom, parece que é a mesma coisa e não existe uma definição, né? Então, deixa eu explicar. Dom é o potencial que você nasceu. Por exemplo, tem pessoas que nasceram com potencial de trabalhar em uma determinada área da vida dele. E aí ele tem esse dom de trabalhar naquela área. E aí todas as habilidades que ele desenvolveu em cima daquela área se chama talento. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos usar o exemplo de uma pessoa que trabalha na área de construção. Ele nasceu com esse potencial, ele nasceu com esse dom. Ele nasceu já com esse jeito de trabalhar com essa arte tão bonita que é a arte da construção, que eu tenho muitos amigos que trabalham nesse departamento tão bonito. Então ele nasceu com esse potencial. Mas, por exemplo, ele desenvolveu várias habilidades dentro da construção. Por exemplo, ele pode ser um encanador, ele pode ser um carpinteiro, ele pode trabalhar com telhado, enfim. Todas essas habilidades foram os talentos que ele desenvolveu em cima já do dom que ele tinha. Qual era o dom que ele tinha? Era o potencial de ser um construtor, de trabalhar com obras, mas ele desenvolveu alguns talentos em cima desse potencial. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o potencial da música. Tem pessoas que nascem com isso mesmo. É um dom que Deus deu para ela, mas ela aprendeu a tocar piano, ela aprendeu a tocar violão, ela aprendeu a tocar vários instrumentos, até cantar, até organizar uma orquestra, etc, etc, etc. Por quê? Ele nasceu com potencial, mas todas essas outras coisas que ele aprendeu a fazer no decorrer da vida dele se chamam talentos. Ou seja, ele desenvolveu o talento de tocar piano, de tocar violão, de cantar, enfim, de organizar a parte de, quem sabe, até de um coral. Por quê? Porque ele nasceu com o dom da música, mas ele foi se desenvolvendo e desenvolveu várias outras habilidades que a gente pode dar o nome de talento. Outro exemplo, por exemplo, um jogador de futebol. Ele nasceu com dom, com potencial de ser um jogador de futebol, mas ele desenvolveu algumas habilidades. Por exemplo, tem uns que cabeceiam bem, outros cabeceiam mal. Nem todos têm o mesmo talento de saber cabecear, nem todos têm o mesmo talento de chutar com as duas pernas, entendeu? Então, tudo aquilo ali foi treinamento e ele foi desenvolvendo o potencial dele e chegou no dom. Por exemplo, o construtor, ele desenvolveu várias habilidades, como eu já citei aqui, o carpinteiro virou um expert em carpintaria, mas ele nasceu com o dom da obra, da construção. Entendeu? Então, o cantor, o músico, ele nasceu já com o dom da música. Aí ele desenvolveu todos aqueles talentos que ele sabe cantar, que ele sabe organizar um coral, um conjunto, etc. Até mesmo estudou música. Da mesma forma, um jogador de futebol, ele nasceu com aquele dom, mas ele desenvolveu várias outras habilidades que se chamam talento. Então, dom é o potencial que Deus já te deu para determinadas coisas dessa vida.
ok? E o talento é todas aquelas outras habilidades que você desenvolveu em cima do teu potencial, do seu dom. Ficou claro aqui? Deixa eu falar uma coisa. Todo verdadeiro cristão, ele já nasce no reino de Deus com um dom igual. O dom do reino de Deus, amigo. Todos nós nascemos para ser salvos. Todos nós nascemos para morar com Cristo Jesus, sabe? E todo filho de Deus que aceita Jesus e que aceita o chamado de Deus, Deus já capacitou ele com o dom de salvar pessoas. Sabia disso ou não? Deus te deu esse potencial de você salvar pessoas através da sua influência, da sua amizade, das suas habilidades. Aí entra o dom. Aí algumas pessoas já têm o dom de pregar, de falar em público, outras pessoas já têm o dom de cantar bonito para todas as pessoas na igreja. E tem pessoas que têm vários dons, tem pessoas que uma pessoa só já junta um monte de talentos em cima dele, mas ele tem um potencial só. Todos nós, cristãos, nascemos com um potencial só. O dom de salvar pessoas, o dom de levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Ou não é assim que está escrito que o verdadeiro cristão é aquele que já nasce como um verdadeiro missionário para o reino de Deus? Então, nascemos com esse potencial. A partir do dia que você aceitou a Jesus, você nasceu com esse potencial. O potencial de levar e salvar pessoas ao reino de Deus. Agora, como vai ser distribuindo um folheto? É um talento. Carismático, uma pessoa carismática que conquista outra pessoa, isso são talentos que vai ser desenvolvido, que Deus vai direcionando. Agora, uma coisa que eu também queria explicar, que tem talentos que a gente adquire na vida. Por exemplo, eu não tenho o mínimo dom, talento para cantar. Quando eu entrei para a igreja, as pessoas até, quando eu comecei a cantar no culto de quarta-feira, que eram poucas pessoas e as vozes ecoam muito mais na igreja quando a igreja está vazia, eu lembro perfeitamente que umas pessoas começaram a me olhar assim meio totalmente sem entonação de voz, completamente desorganizado, uma pessoa que não tinha o dom. Mas eu dizia para Deus, poxa Deus, me ajude pelo menos a cantar na igreja sem assustar as pessoas. E graças a Deus, claro que esse talento, eu fui buscando ele. Não quer dizer que eu tenha a habilidade de um dia cantar uma música sozinho na igreja, não. Quando se juntam outras pessoas, a minha voz já não aparece mais, não é o destaque ruim, entendeu? Mas Deus, eu chorei, orei, porque aquilo me envergonhava, e eu, graças a Deus, hoje eu já consigo cantar sem assustar as pessoas. Já tá bom demais. Eu sei que lá no céu eu vou desenvolver esse talento e quem sabe vou cantar para todos vocês lá no céu, porque eu sei que lá no céu as coisas vão ser perfeitas. Mas eu não nasci com esse dom, mas eu fui buscar. E tantas outras coisas na vida que eu não nasci com esse talento, mas eu fui buscar e adquirir. Tem dois tipos de talento, aquele dom que você nasce com ele já e aquele que você batalha para encontrar ele. Mas fique bem claro aqui, todos nós nascemos com potencial na igreja. Qual é o nosso potencial? Salvar pessoas. O reino de Deus está na nossa frente e nós precisamos apresentar para as pessoas. Como nós apresentamos, aí entra os nossos talentos. Tem pessoas que sabem pregar em público e como o McPhillen, você para ser um evangelista, você não precisa ser um McPhillen da vida, um Luiz Gonçalves, o brasileiro lá famoso, o pastor Alejandro Bulhon. Não, você não precisa ser esse grande homem igual essas três pessoas que eu citei o nome. Basta você se empenhar em cima daquele talento que você tem e desenvolver aquele talento, aquele potencial para a obra de Deus, para ajudar a pregação do evangelho. Você está me entendendo, né? Eu queria hoje falar sobre algumas das características de um seguidor de Jesus, de alguém que se parece com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, qual é a característica de um imitador de Jesus? Então, hoje nós vamos aprender algumas coisas que nos mostram que nós estamos parecendo com Jesus. Lembra quando o apóstolo Pedro, ele estava envergonhado porque Jesus estava com o rosto completamente ensanguentado, já ferido, o rosto totalmente já machucado pelos açoites daquela noite. A única coisa que Pedro queria era parecer com Cristo Jesus. Ele não queria de hipótese alguma parecer com ele. Sabe, hoje, você já parou para imaginar se hoje tivesse uma foto de Jesus? Olha, Jesus, ele realmente foi assim. Porque as nossas fotos são os registros que a gente tem do nosso passado e mostram como nós éramos no passado. Já parou para pensar, se nós tivéssemos a foto hoje de Jesus, quantas pessoas iam fazer plásticas para parecer com Jesus? Eu estou lendo um livro que se diz Como se parecer com Cristo Jesus.
Mas se parecer com Cristo Jesus não é fisicamente. Até porque a Bíblia não dá nenhuma identificação como era o corpo de Jesus, como era a aparência, se ele tinha um olho azul, se ele tinha um olho preto, se os cabelos dele eram encaracolados, se não eram encaracolados. Não existe assim uma imagem que a Bíblia diz, a imagem de Jesus é essa aqui. Mas a Bíblia deixa várias imagens como eram as características principais da pessoa. Não é a característica física, mas a característica que tem de dentro, o que vinha de dentro de Jesus. E essa é uma das principais características que nós temos que aprender. Imaginemos se fosse nos dias de hoje, Jesus tivesse, quantas pessoas não iam fazer transplante de face para parecer com ele, aquelas cirurgias que as pessoas fazem para poder parecer com determinadas pessoas. Imagina aí quantas pessoas queriam parecer e ser semelhantes fisicamente a Jesus. Mas quantos de nós queremos ser parecidos com todas as características de bondade de Cristo Jesus? Jesus ele deixou algumas marcas aqui nessa terra, e são tantas que se fosse para fazer sermões mostrando as características dos cristãos, ia ter uma série com mais de 30 capítulos. Mas hoje eu vou destacar pelo menos algumas características que dizem que realmente nós estamos parecidos com Jesus. Quando o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu já sou de Cristo Jesus, na verdade parece até uma prepotência, né? Alguém dizer assim, olha, eu já sou imitador de Jesus, eu já sou parecido com Jesus. Não é que ele estava realmente muito próximo de Jesus, ele estava realmente tão parecido com Jesus, ao ponto de ele dizer, não, realmente pode me imitar que você está imitando Jesus, porque ele conhecia bem Jesus, ele sabia das características de Cristo Jesus, e não era nenhuma espécie de orgulho, mas um orgulho próprio, dizer assim, poxa, eu estou sentindo que eu estou parecendo com Jesus. Quantas pessoas já passaram por você e já disseram, você é uma pessoa diferente, tem algo diferente em você. É tão lindo quando alguém diz isso pra você, não porque você tá com a Bíblia debaixo do braço, não porque você tá com a gravata no pescoço, não porque você tá usando uma saia assim assado, mas porque você demonstra alguma característica de Cristo Jesus, e as pessoas olham pra você e vão dizer assim, não, peraí, você tem algo diferente, você tá parecendo com uma pessoa que eu conheço. Lá, pois é, o carpinteiro lá de Nazaré. Você começou a ter algumas características fantásticas de Jesus. Sabe, eu estudando esse livro que eu estou falando, parecendo com Jesus, eu vi uma parte desse livro que diz que haviam 5 tipos de seguidores de Cristo Jesus. O primeiro seguidor, a Bíblia diz, eu vou ler aqui o verso, que é o São João capítulo 6, e o verso 2 diz assim, e então uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que nele realizava nos enfermos. Então havia uma multidão. Onde Jesus estivesse, havia uma multidão. Se você observar lá no Sermão da Montanha, tinha uma multidão ali seguindo Jesus. Quando Jesus foi entrar lá no barco, onde ele passou pelaquela tempestade, antes dali também havia uma multidão que estava seguindo ele. Ou seja, por onde Jesus passava, havia uma multidão. Lembra da história lá do paralítico que foi curado por Jesus? E havia uma multidão dentro da casa, do lado de fora, que o paralítico só restou a parte de cima para ele poder falar com Jesus. Ou seja, onde Jesus estivesse, havia uma multidão. Esse era um tipo de seguidor de Jesus, aqueles que seguem Jesus lá de longe. Segundo grupo que seguia Jesus, lembra lá em Lucas, o capítulo 10 ou 11, aliás, havia um grupo especial que Deus mandou de 2 em 2, que eram os 70, e essas 70, ou seja, 35 duplas saíram se espalhando por toda a face da terra para pregar o evangelho. Era um outro grupo que seguia Jesus. E havia também um terceiro grupo, que eram os discípulos, os 12, que acompanharam ele durante 3 anos e meio, dia e noite. 24 horas eles andaram com Cristo Jesus. Havia também um grupo especial, que eram os 3 amigos de Jesus, que eles sempre estavam próximos de Jesus. Mas havia o último grupo, que na verdade não era um grupo, era uma pessoa só. Lembra lá daquele homem que ficou o discípulo amado? João, o discípulo amado, aquele que ficou lá no pé da cruz? Pois é, só ficou esse seguidor de Jesus. Da multidão, 70, os 12, os 3, só ficou um ao pé da cruz. Sabe? Qual grupo que você está, amigo, de seguidor de Jesus? Mas o que eu quero dizer aqui não é destacar os grupos, eu quero dizer que sempre havia pessoas atrás de Jesus. Jesus, por onde passava, havia multidões. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Poxa, Jesus parece que gostava de pessoas, viu?
Olha que incrível, em todas as partes da Bíblia você encontra relatos de Jesus estar arrodeado de pessoas. Sempre Jesus teve grupos de pessoas ao redor dele. Isso é uma das grandes características de um filho de Deus, de um seguidor de Jesus, daqueles que se parecem com Jesus. Eles gostam de pessoas. Você pode até não ter os talentos que eu te falei, de ser um grande pregador, ser um grande evangelista, mas tem uma coisa que você tem que ter se você quer ganhar o reino de Deus: ter paixão pelas pessoas, ter amor pelas pessoas e querer pessoas próximas de você. Sabe por quê? Lá no céu não vai ser... lá no céu não vai ter social distância, não vai ter distanciamento de pessoas, não vai ter pessoas a 2 metros de distância. A Bíblia diz lá em Apocalipse que haverá uma multidão de pessoas no céu. Amém? Então, se você desde agora não gosta de pessoas, alguma coisa não está bem com você. Mas deixa eu te dar um conselho. Eu não quero pregar, te colocar numa como se fosse numa prisão e te imprensar e dizer assim, não, você tem que fazer assim, não. Porque tem pessoas, realmente, eles têm algumas fobias com pessoas. Isso até chega a ser uma doença. Algumas pessoas não gostam realmente, já vivem nesse distanciamento a vida toda. Tem aversão a pessoas. Cada pessoa tem o seu estilo de ser. E não quer dizer também que ele vai perder a salvação por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode perder a salvação por você não ser apaixonado por pessoas. Mas você pode ter um grupo de pessoas perto de você, não importa, mas você tem que ter pessoas que você ame e que estejam perto de você. Mas uma coisa também eu te garanto, não exclua ninguém. Se alguém quiser entrar no seu grupo, esteja sempre aberto. Ou você acha que Jesus disse, não, só esses 3 que vão ser meus melhores amigos? A panela, como diz na gíria dos brasileiros, a panelinha estava fechada. Não, a panela de Jesus sempre esteve aberta. Qualquer pessoa podia entrar, de 12, de 70 e até uma multidão. Jesus sempre esteve aberto às pessoas. Mas escuta aqui, amigo, nós temos que ganhar o hábito de estar próximo de pessoas. Como é importante um cristão amar pessoas e querer pessoas perto dele. Deixa eu te dar um conselho. Você que está enfrentando essa grande dificuldade, eu sei que muitas pessoas enfrentam essa dificuldade de estar próximo de pessoas, e eu sei que esse vídeo está chegando, quem sabe, para alguém que evita ter pessoas na sua casa, evita fazer festa, evita estar em aglomerado de pessoas perto dele. Ele gosta de ir na casa dos outros, mas às vezes ele não gosta de pessoas venham na casa dele. Sabe, Jesus, ele foi uma pessoa tão amável, tão doce, que ele ia em todos os lugares. É uma das grandes características dos cristãos, dos seguidores, daqueles que parecem com Jesus, é gostar de pessoas. Eu não quero dizer que aqueles que abrem uma casa dele, para todas as pessoas, somente eles são os de Deus, não. Mas são pessoas que são apaixonadas por outras pessoas. E se você tem esse hábito de estar próximo de pessoas, você vai ver como sua vida vai ser diferente. Você vai começar a se apaixonar muito mais por as pessoas, você vai querer muito bem as pessoas e você vai gostar e se relacionar. Por isso que Jesus, o enfoque da Bíblia, sempre está dizendo assim, pessoas. Se você olhar Jesus, pessoas. Onde você olha nas histórias de Jesus, dificilmente você viu Jesus sozinho, como com Nicodemos e com aquela mulher lá no poço. Dificilmente você viu Jesus com poucas pessoas, mas eu acredito que sempre tinha alguém olhando de longe Jesus, onde quer que eles estivessem. Porque Jesus amava as pessoas. E nós, como seguidores de Jesus, que parecemos com Jesus, temos que amar pessoas, não excluir pessoas. Todas as pessoas podem entrar no nosso meio e convívio social. Que tal você começar a fazer festas? Agora está chegando o verão aqui no Canadá, você pode fazer festa na sua casa. Por que não? Por que não convidar pessoas? Você vai ver como sua vida vai ser diferente. E um detalhe, talvez pessoas que precisam somente desse convite, de ir na sua casa, de participar do aniversário. Inventa o aniversário de alguma coisa, uma festa, comemora alguma coisa, a vida é tão curta nessa vida, comemore alguma coisa, chame alguém para sua casa, convide uma pessoa que, quem sabe, nunca... Você imaginaria que essa pessoa poderia ir na igreja e nem vai mesmo, viu? Mas ele vai na tua casa. A tua casa vai ser a igreja, o teu testemunho, a tua amizade, o teu carinho. Você vai ver como daqui a pouco essa pessoa está lá onde você queria que ela estivesse. O alvo final, ela está lá. Sabe, nem todas as pessoas têm essas habilidades assim de pregar o evangelho. Vou contar um exemplo, 2 exemplos aqui para vocês. Logo quando eu comecei a ser pastor, eu trabalhava na Rádio Novo Tempo, eu pregava nessa rádio, visitava as pessoas. E graças a Deus, não só com o meu trabalho de toda a rádio, havia uma cidadezinha que chama Olímpia, que várias pessoas já estavam se reunindo e estudando a Bíblia sozinha. Quando nos ligaram, né? E aí eu fui lá ver esse grupo de pessoas que estavam estudando a Bíblia independentemente. Desse grupo, um empresário, um senhor muito bem sucedido, eu não vou falar o nome dele aqui,
porque ele não me autorizou a falar, mas eu vou mencionar a história. Então esse senhor muito bem sucedido, ele não tinha habilidade de pregar, falar em público, de fazer uma conferência pública. Conferência pública, para quem não sabe, é você colocar uma tenda de um circo, e era uma tenda de um circo, e convidar pessoas com carro-som na rua, com folhetos, e de casa em casa, assim se chama conferência pública. E nós fizemos essa conferência pública. Esse senhor empresário, ele patrocinou financeiramente todo esse evento, mas ele não tinha habilidade de cantar, de pregar, distribuir folheto, nada. Mas os olhos dele tinham uma paixão pelas pessoas, a empolgação daquele homem quando via as pessoas chegando no auditório, a felicidade dele. Sabe, você não quero dizer que você tem que ser um grande evangelista para você ter parte com o reino de Deus, mas você tem que ser um grande apaixonado pelas pessoas. Se você não estiver apaixonado pelas pessoas, desculpa, tá? Você não faz parte das pessoas que vão morar com Cristo Jesus. Garanto para você, biblicamente falando, esse senhor não tinha essas habilidades, mas ele nasceu com aquele talento, com aquele dom que eu falei lá, que todo cristão nasce com esse dom, esse potencial, e o potencial dele era alegrar-se com a felicidade dos cristãos. Ele estava ali patrocinando um evangelismo público, a felicidade dele, somente 8 pessoas se batizaram, e eu vi a felicidade dele, contemplando aquelas pessoas sendo batizadas, as lágrimas caindo do rosto dele, dizendo, valeu a pena cada centavo que eu investi na obra de Deus. Que coisa linda, né? Lá tem uma igreja, ele também construiu a igreja. Sabe, amigos, paixão por pessoas. Eu tenho vários exemplos que eu poderia dar aqui para vocês. Um exemplo é a irmã Débora. A irmã Débora é uma senhora que eu dei estudo bíblico através da internet, através do WhatsApp. Eu ensinei a Bíblia para ela. Essa senhora se apaixonou completamente por Jesus. Hoje, eu tenho várias pessoas que eu estudo a Bíblia que ela vai conseguindo e conquistando, e ela vem trazendo essas pessoas, e já chegou um ponto que eu comecei já a dividir, já tem outras pessoas que estão estudando a Bíblia com essas pessoas que ela me trouxe. E agora, por último, eu falei para ela, não, você só conquista as pessoas, é o dom dela, ela nasceu com potencial, o potencial dela é salvar pessoas, todos nós nascemos com o mesmo potencial, só que ela desenvolveu uma habilidade fora do comum, que é conquistar, é o carisma, a amizade. Ela está dando estudo bíblico para 5 irmãs, senhoras católicas portuguesas, aliás, 4 portuguesas e uma hispana. Eu disse, não, você também tem que espalhar a mensagem, você também tem que desenvolver o seu outro talento, que é estudar a Bíblia com as pessoas. Agora ela está desenvolvendo esse outro talento, que é estudar a Bíblia com outras pessoas. Percebam que não é a questão do talento, mas é o potencial. O mais importante é o potencial que você já tem, tá? Todas as pessoas, por mais simples que elas sejam, elas nasceram com esse potencial de salvar pessoas. Como você vai fazer? Não sei. Não sei como é que você vai fazer, mas uma coisa eu te garanto, você nasceu com esse potencial sim, de salvar pessoas, e pessoas dependem de você. Agora o talento, como você vai fazer? Aí Deus vai te capacitar, aí você vai lutar, você vai orar, você vai chorar, você vai clamar, e Deus vai te dar habilidade. Deus vai te dar esse talento de salvar pessoas, porque o potencial você já nasceu, você entendeu, né? Você nasceu com o potencial de salvar pessoas. Nós temos que viver apaixonado por pessoas, nós temos que viver, transpirar, como os discípulos lá em Atos 2, eles transpiravam de alegria e o planejamento para salvar pessoas. Você já conversou com alguém que não gosta de futebol e você fica falando de futebol para ele? Qual vai ser a reação dele? Ele vai olhar para você, a conversa não vai demorar 2 minutos. Por quê? Porque ele não gosta de futebol. Agora é muito triste também quando você começa a compartilhar de batismo, de salvação de pessoas, de estudos bíblicos, enfim, de milagres, de salvação de outras pessoas, e você olha para a pessoa e ela não diz nem amém. Pois é, porque ela também não gosta que você fale de salvação de pessoas. Mas você diz assim, igual uma pessoa disse assim, poxa, a gente falou, e a pessoa não disse nem um amém. Mas a pessoa é cristã e não gosta de pessoas, não gosta de salvação de pessoas. Pois é, porque o mundo dela é outro. Não quero dizer que você está perdido porque você não disse o amém, se um dia alguém te falou de salvação, de coisas maravilhosas, de batismo. Mas é porque talvez você esteja muito distante desse potencial, desse chamado de Deus. Talvez você perdeu esse potencial, mas esse potencial existe dentro de você. E eu queria te dizer uma coisa, você tem mais talento que você pode imaginar. Talentos talvez você não tenha suficiente de fazer uma grande pregação, mas você tem talento de salvar uma pessoa, 2, 3, enfim, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar o conhecimento para você ir atrás dos feridos, dos quebrantados. E eu sei que Deus vai te usar poderosamente. Quer ver uma outra característica de Jesus e dos seguidores de Cristo Jesus? Jesus disse, ide por todo mundo. Uma das grandes características dos filhos de Deus, a primeira,
Jesus gostava de estar com pessoas, mas ele disse, vocês vão ter que pregar o evangelho, vocês vão ter que falar de Jesus. Quantas passagens da Bíblia eu poderia enumerar aqui que não dá nem para fazer um sermão uma semana só falando das passagens que dizem que Jesus incentivava as pessoas a pregar o evangelho. Jesus foi o maior motivador que existiu nessa terra. Eu sempre oro a Deus e digo, Deus, me ajuda a motivar pessoas. Eu espero que esse vídeo esteja chegando a você e você entenda que nós somos missionários de Deus nessa terra. Nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. Nós não vamos ficar muito tempo nessa terra. E nós temos uma missão que é pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, salvar pessoas. Eu tenho vários amigos que eles são missionários e pregadores da palavra de Deus. Às vezes eu ligo para um, ligo para outro, só para escutar os milagres. Eu fico tão feliz, eu digo tanto amém, e aquilo ali como se fosse águas vivas circulando dentro da minha mente, do meu coração. Sabe, o poder do evangelho. Esse é o poder do evangelho. Te pergunto, você se parece com Jesus? Se Jesus estivesse hoje aqui, você faria uma plástica para parecer com Cristo Jesus? Ou você queria ser um imitador, como Paulo diz, sedes meus imitadores, porque eu já sou imitador daquele que morreu na cruz? Será que nós somos imitadores daquele que morreu na cruz? Será que nós temos paixão pelas pessoas? Será que nós temos desejo de salvar outras pessoas? O evangelho está aí, amigos. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito sensíveis e abertas à pregação do evangelho. Jesus está te chamando para que você seja um missionário de Deus. Não importa se você não sabe falar, pregar, cantar, tem esses talentos assim de destaque, mas o mais importante é você ter paixão por pessoas e querer de alguma forma fazer alguma coisa para Deus. Uma pessoa falou esses dias na lição da escola sabatina, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para Deus. Que frase perfeita, que frase linda. Os talentos Deus vai desenvolver de acordo com a sua vontade, com o seu querer, mas cada um de nós já nascemos com esse potencial poderoso de salvar pessoas. Ei, amigo, que lindo vai ser, não? O encontro de todos nós lá nas mansões celestiais. E que bom vai ser saber que você ali tem um grupinho de pessoas, não importa a quantidade, mas de alguém que você influenciou com esse talento poderoso que Deus te deu, com esse dom que Deus te deu, com esse potencial de salvar pessoas. Ei, tenha cheiro de pessoas. Ovelha tem cheiro de ovelha, nunca esqueça disso. Ovelha produz lã, você produz frutos também. Você está sendo chamado por Deus para salvar pessoas. Pessoas dependem de você, pessoas dependem de mim, do meu ministério, do seu ministério. Eu quero orar por você, sabe por quê? Escuta aqui que eu vou te falar aqui. Deus hoje está te chamando para uma obra poderosa, amigo. Você não é qualquer um. E deixa eu te falar uma coisa, para de ficar se desculpando, achando que você não pode. Você pode sim. Você é um filho de Deus querido, você pode sim, você tem potencial sim, e você vai salvar muitas pessoas através do seu trabalho, através do seu ministério, e hoje Jesus está te convocando. Eu participei de um seminário semana passada, e eles estão querendo construir 1000 igrejas, novas igrejas nos Estados Unidos. Esse seminário lindo, aqueles pastores pregavam de um jeito. Uma das melhores pregações foi quando o pastor falou: a tua língua tem fogo do Espírito, o teu sangue que corre nas tuas veias é o sangue de Cristo Jesus, os seus olhos brilham como a luz de Cristo Jesus. Que coisa linda, os homens planejando abrir 1000 novas igrejas. A igreja de Deus está avançando e Deus precisa de você, não que Deus precise de mim ou de você, mas existe uma necessidade que você pregue por 2 motivos: para melhorar sua vida espiritual, para você crescer com Cristo Jesus e também para você aprender a amar mais as pessoas, porque você vai sofrer por aquelas pessoas que você quer que elas estejam na igreja. Abre tua casa, abre teu coração para as pessoas, começa a fazer festas, começa a fazer eventos, começa a convidar pessoas, começa a estar perto de pessoas. Você vai se tornar feliz e ainda pessoas vão dizer assim: eu quero ir para a igreja de você, porque você se parece com Jesus. Sabe, Pedro, a última coisa que ele queria era se parecer com Cristo Jesus. Ei, amigo, depois a coisa que ele mais queria fazer na vida era se parecer com Jesus. Vamos nos parecer com Jesus, como o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores. Ei, eu imito aquele que morreu na cruz. Vamos imitar Jesus, não com aparência, mas com testemunho, com amor, com bondade. Vamos pregar o evangelho, as 2 características que eu disse aqui. Jesus sempre esteve rodeado de pessoas. Vamos amar todas as pessoas e querer todas elas perto da gente. Ser carismático. Deus vai te dar esse dom de atrair pessoas, talvez não como Jesus. Quem nos dera, né, ser igual a Jesus, não somos, mas onde nós estivermos, as pessoas vão querer estar perto de nós. Sabe por quê? Porque nós parecemos com Ele. Deixa eu orar por você.
Você acha que o teu ministério é um ministério fraco? Não. Você foi chamado para salvar pessoas. Deixa eu orar mais uma vez por ti. E eu sei que Deus vai te abençoar grandemente. Tua vida mudou, amigo. Teu chamado é grande. Não é um chamado pequeno. É um chamado gigante para levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Jesus, pela tua bondade, pelo teu carinho, pelo teu amor. Derrama teu Espírito sobre a igreja em toda a face da terra. Abençoe a cada um de nós nas nossas limitações de pregar o teu evangelho. Eu sei que alguém aceitou esse chamado hoje aqui, Pai. Então nos batize com teu Espírito e nos dá o prazer e o privilégio de trabalhar na tua obra. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.